Irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos uma das cenas mais bonitas das Sagradas Escrituras, uma das cenas que mexeu muito com a estrutura da Igreja de Jesus nascendo. Porque naquele momento ali, Jesus, nosso Senhor, provou que Ele era Deus. Jesus, nosso Senhor, provou que Ele verdadeiramente era o Senhor, que estava ali no meio deles, que não era um impostor, que não era um enganador, que não era de modo algum um ludibriador, mas aquilo que aconteceu na vida da bem-aventurada Virgem Maria agora foi desvelado. O Senhor manifestou a sua glória. Não causa uma estranheza para nós a transfiguração de Jesus neste momento, não. O que causa em nós é um questionamento. Por que essa glória de Deus não fora manifestada antes, para que os discípulos não tivessem dúvidas, para que os discípulos não tivessem medo, para que os discípulos ali tivessem a certeza de que estavam caminhando com Deus, de que estavam servindo verdadeiramente a Deus. A partir daquele momento, Pedro, Tiago e João começaram a enxergar Cristo com outro olhar. Por quê? Porque esse homem que está em nosso meio não é só e unicamente mais um homem, mas é um homem que também é Deus. O homem que também é Deus. Essa certeza aqui que os apóstolos tiveram é uma certeza que vai mudar completamente o rumo da fé, o rumo da igreja. Porque agora eles tiveram a alegria de ver o céu aberto, como no início de tudo, quando ele veio ao mundo, o céu se abriu e os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por ele amados. A partir daquele momento ali, aqueles homens compreenderam, aqueles homens entenderam que ali estava Deus. Por quê? Porque fizeram uma experiência com Ele. Minha gente, vejam bem, é importante que nós também façamos essa experiência com Deus. A experiência do escutar, a experiência do cantar, a experiência do trabalhar, a experiência de verdade se colocar diante de Deus. De não brincar com o divino, de não brincar com o sagrado. A experiência de verdade compreender que nós estamos buscando ver e contemplar
glória de Deus. A experiência que nós estamos de verdade a ver todos os dias a glória manifesta de Deus. Só que vejam bem, aqui nosso Senhor, Ele pegou os mais próximos e manifestou a glória. Pedro, Tiago, João eram os discípulos de primeira hora. Em meio aos 12, esses três sempre ocupavam os primeiros lugares, porque eram melhores que os outros? Não, mas porque amavam de um modo diferente que os outros. O Senhor ali via intensidade, via ali uma entrega, via que eles faziam as coisas com amor. E observem que o Senhor leva, o Senhor escolhe. A glória de Deus não foi manifestada para os outros 9, não. A glória de Deus não foi manifestada para todos também, não. A glória de Deus foi restrita para os amigos íntimos de Deus. É por isso que, olha, quando a gente começa a mexer com o divino, quando a gente começa a mexer com o sagrado, é diferente do povão. A gente sabe, como pastor, quem reza na comunidade, quem leva a sério a fé, que não trabalha para aparecer, que não trabalha em busca de poder, mas que de verdade trabalha por amor. E a manifestação desse amor dentro da comunidade cristã é a minha vida de oração. Católico que não reza é católico que não presta. Católico que não reza é católico que não presta. Por quê? Porque está servindo a qualquer pessoa, menos a Deus. Porque o serviço a Deus requer primeiro um tempo, uma disponibilidade de estar com Ele, de estar gastando o seu precioso tempo com Ele. Minha gente, rezar é importante. E quando a gente reza, nós contemplamos sim o Senhor. Nós vemos sim a glória de Deus. E se manifesta assim na oração. Que se manifesta assim no preenchimento do nosso coração. Olhem que Pedro ali sentiu essa paz tão própria de Deus. Pedro ali estava em paz. Senhor, é bom ficarmos aqui. Por quê? Porque a glória de Deus é o homem vivo. E o homem vivo é para a glória de Deus. Já nos diz um dos padres da igreja. A glória de Deus é o homem vivo. E o homem vivo é para a glória de Deus. É uma pena que tem tanta gente que esqueceu disso. E que muitas vezes dentro da comunidade não sentem um prazer santo de rezar, de gastar o tempo com Deus, de se preencher em Deus, de compreender que aquele tempo ali rezado, dialogado, é um tempo que de verdade nos preenche, nos forja,
e nos faz ser aquilo que Deus quer. A gente que reza já passa por tanta dificuldade, imagine quem não reza. E Pedro sente essa alegria dentro do seu coração. Vamos ficar aqui, Senhor. Vamos estar aqui, Senhor. Minha gente, olha, não existe nada mais gostoso do que rezar. Nada. Eu não sei se vocês sabem muito de mim como padre, mas eu busco levar uma vida de reclusão. Raramente você me vê à toa. Raramente. Ou quase nunca. Na rua, ou jogando conversa fora, ou resolvendo alguma coisa. Raramente eu estou no meio do povo. Estou assim quando vejo na igreja, mas se eu não estou trabalhando, se não estou atendendo, eu estou em casa. Naquela solidão ali tão acompanhada que nos preenche, que de verdade enche o nosso coração de Deus, que é algo próprio de quem reza. E muitas vezes a gente quer só rezar, porque rezar nos dá paz, nos dá harmonia, porque rezar nos dá tranquilidade de espírito, porque rezar nos faz fortes. Só que enquanto estivermos neste mundo, a nossa vida nunca será uma vida só de oração, mas deve ser uma vida também de ação, uma vida de construção do reino. É por isso que Pedro quer estar lá e o Senhor diz: não, vamos embora. Ou seja, vamos para o meio do povo, vamos evangelizar, vamos mostrar a eles o céu, vamos mostrar a eles que eles não foram feitos por Deus para sofrer, para rastejar, para uma vida de grande infelicidade e sofrimento. Não. Vamos lá levar uma palavra de esperança e mostrar ao outro que ele é chamado também a sentir o que nós sentimos. Porque, olha, existe uma grande diferença no anúncio do Evangelho nos dias de hoje para o anúncio do Evangelho no tempo de Cristo. Porque no tempo de Cristo, assim que ele partiu, as pessoas evangelizavam, não era com a Bíblia na mão não, nem existia ainda, assim, fininha no papel, não. A Bíblia era uma biblioteca, vários pergaminhos, vários papiros ali, era algo monstruoso, ninguém conseguia carregar, ninguém conseguia, na maioria das vezes, ler. E como era que se dava a evangelização? A partir da minha experiência com Deus. Eu vou falar para o outro o que Deus fez na minha vida, e vou exortá-lo a vir também, para fazer com ele a mesma experiência. Hoje em dia, as pessoas pensam que evangelizar é falar de Deus. Não! Evangelizar é falar da minha experiência com Deus e mostrar ao outro que em Deus nós somos felizes. É por isso que nós vemos muitas vezes um discurso não vazio e de pessoas que evangelizam
estão tão mal, e de pessoas que nunca ganhou uma alma para Deus. Por quê? Porque falta fazer a experiência com o Senhor. Porque falta fazer a experiência com Ele. Você não pode, de modo algum, convencer o outro a respeito de Deus, se você primeiro não está convencido dele. Você não pode, de modo nenhum, levar o outro para Deus, se primeiro você não foi até Ele. Primeiro você tem que ir até Deus, estar com Ele, sentir a presença dEle, compreender que você está lidando com uma pessoa viva. Tem hora que eu paro como padre e eu digo assim, mas essa fulana dentro da igreja, ou esse fulano dentro da igreja, está servindo a quem? Parece que Deus não existe, porque quer fazer tudo do seu critério, do seu modo, segundo o seu jeito de ser. E é incapaz muitas vezes de baixar a cabeça diante de Deus e deixar Deus agir, e deixar a obra de Deus de verdade se realizar em nós. Eu dizia a vocês na semana passada que quando perguntaram a Madre Teresa assim, o que é que nós devemos fazer para mudar o mundo, ela com tanta simplicidade, profundidade, dignidade respondeu: mudar o nosso coração. Eu mudo o meu, você muda o seu. Já fizemos muita coisa. Eu mudo o meu, você muda o seu. Muitas vezes a gente vê que dentro da família existem pessoas à toa, ou estão nos protestantes, e muitas vezes a gente costuma dizer assim: o que importa é que esteja servindo a Deus. Minha gente, renegar a fé católica é apostatar a fé, ou seja, é o pecado de apostasia, é o orgulho de não querer servir a Deus como Ele deixou, como Ele fundou. Apostasia é pecado, porque se assim não fosse, nosso Senhor não teria fundado e deixado um só rebanho, conduzido por um só pastor, Pedro. Hoje, Pedro para nós é Francisco. Mas é preciso que nós compreendamos o que é ser de Deus. Ser de Deus não é ter hábitos religiosos. Não. Ser de Deus não é simplesmente vir à missa, ou participar de uma pastoral, de um movimento. Isso não é ser de Deus. Ser de Deus é você fazer tudo isso, mas permitindo que no teu coração Cristo reine. É permitindo que no seu coração Cristo possa reinar. Na hora de perdoar, na hora de orientar, na hora de ajudar o outro, na hora de verdade você pregar e anunciar o Evangelho dentro de casa, em meio aos teus. É você pegar e com zelo e com dignidade compreender
que você não está só e unicamente querendo salvar os outros, mas está preocupado principalmente em salvar a si mesmo. Muita gente dentro da igreja muitas vezes diz assim, pensa assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia, chega a ser demoníaco dentro da igreja. Nós temos que primeiro sermos discípulos, para depois sairmos em missão, em evangelizar, depois falar de Deus. E olhem que nosso Senhor aqui, Ele diz assim: Pedro, levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ali tinham um duplo medo, já dizia Agostinho. Eles tinham medo daquilo que eles viam, o céu aberto, o Pai falando, Elias, Moisés, aquele fecho de luz, aquela roupa tão alva como ninguém nunca viu, nenhuma lavadeira do mundo poderia lavar, como diz São João. Mas eles também tinham medo de descer da montanha e voltar para a vida cotidiana, porque sabiam os dilemas e os problemas e as dificuldades que iriam enfrentar. Sabiam que iriam enfrentar problemas lá embaixo. Mas quando o homem ele está preenchido de Deus, ele consegue compreender que os problemas e as dificuldades foram permitidos por Deus para o nosso crescimento e para o nosso testemunho e para manifestar a glória de Deus. Existe coisa mais estranha do que a gente estar precisando de algo, a gente fazer um pedido a Deus, Deus nosso Senhor parece que não atende e a gente continua acreditando e crendo em Deus. Não existe algo mais divino do que isso. Vejam que não é algo humano, porque muitas vezes quando a gente pede algo a alguém, que alguém nos diz um não, a gente se decepciona e muitas vezes a gente deixa de crer no outro. E talvez quando a gente venha precisar mais uma vez, a gente mesmo no nosso coração diz assim: eu não vou nem procurar, porque Ele não concede aquilo que eu quero. Mas com Deus é diferente. Muitas vezes Deus não concede aquilo que a gente quer, porque julgou que não era bom para a nossa salvação. E nós, enquanto católicos e cristãos, de homens e mulheres de fé, a gente continua pedindo a Deus, porque a gente sabe que Ele sabe o que é melhor para nós, e nós sabemos que Ele sabe que nem tudo que nós queremos é bom para nós. E vejam que o Senhor, o bom Deus, aqui diz a eles: não contem nada a ninguém. Isso é um segredo da gente, um segredo meu e de vocês. Vocês só vão contar, vocês só vão testemunhar depois que eu ressuscitar dos mortos. Nosso Deus é um Deus de segredo. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que o Senhor, o bom Deus, parece que brinca com a gente de esconde-esconde. Por quê? Porque Deus é mistério. Porque a gente não pode abarcar a Deus. Porque o nosso conhecimento ele é limitado. Não é de modo algum. O conhecimento tão apurado quanto dos anjos é muito superior ao nosso. E não chega nem perto
da capacidade do conhecimento de Deus, que é Deus, o provedor de tudo, o Criador de tudo, o início e o fim de tudo, e nada está fora dele, e ele está em todos os lugares. Vejam que essa experiência, minha gente, mística, de conversão, mudança de vida, de coração, mudança de hábitos religiosos, é uma mudança que todos nós devemos fazer. É uma mudança que todos nós, enquanto cristãos, devemos de verdade experimentar na nossa vida e no nosso coração. Vejam, bom mestre, é bom estarmos aqui. Mas é importante que vocês também tomem consciência que devem fazer essa experiência de mudança de vida e colocar isso como objetivo e compreender que não é fácil e ser dócil à ação do Espírito Santo e deixar a Eucaristia e deixar o Evangelho e deixar a igreja nos conduzir para que a gente um dia alcancemos o céu. A glória de Deus manifestada a Pedro, Tiago e João deve também ser um dia manifestada a nós. Por quê? Porque aos homens essa glória de Deus será revelada. E é por isso que a gente antegoza o céu quando a gente junta a nossa voz aqui na terra, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar a santidade de Deus, para que apesar das nossas misérias, essa santidade permeie o nosso ser e nos faça também santos, como nosso Pai Celeste é santo. Creio em Deus Pai,